Estamos iniciando mais um Momento Agro e o assunto hoje é mais do que atual. Nós vamos falar sobre os efeitos do clima na cafeicultura. Para me ajudar nesse bate-papo, temos aqui hoje, nós convidamos o professor Fábio Partelli. Vou até olhar a minha cola, gente. Ele que é engenheiro agrônomo, doutor em produção vegetal, pesquisador, professor titular da UFES e organizador geral do simpósio do produtor de conilão e o simpósio de pesquisas e tecnologias em coffea canéfora. E a Sara do Sou, é isso, Sara? Até pedi para ela, me ensina, gente, como é que fala o seu nome. Ela também é engenheira agrônoma, doutora em fisiologia vegetal, pesquisadora do INCAPé, professora e orientadora do curso de agronomia da FAESA, professora e orientadora nos programas de pós-graduação da UFES. E nós vamos começar, gente, fazendo já essa pergunta que muita gente ainda fica se perguntando, né? Tem crise climática? Nós estamos vivendo uma crise climática, professor? Olá, bom dia, né? Saudações aí a todos. Na realidade, o planeta ele é cíclico em questões climáticas. Isso já é de conhecimento e todo mundo tem noção disso, né? Os motivos do aquecimento, algumas pessoas ainda questionam. Mas uma coisa é fato, o planeta tem aquecido nos últimos anos, né? Os termômetros espalhados aí pelo planeta não mentem. Então há uma identificação de aquecimento médio aí do planeta de 1 a 1,5 graus, principalmente no ano passado. Ao mesmo tempo a gente vê reportagens aí de frios, mas agora recentemente a gente está vendo reportagens de calor intenso, principalmente na Europa, né? Apesar de esse ano tá um friozinho até maior do que a média, né? Fez frio esse ano, né? Aqui na nossa região, mas por outro lado você tem calor extremo em algumas regiões onde é verão agora, né? Como por exemplo a Europa e até mesmo os Estados Unidos. Então essa confusão aí, dessas alterações, elas realmente existem. E realmente a gente tem observado, né, quem trabalha com o clima mundial, um aquecimento aí de 1 a 1,5 graus, né, em média no planeta. Então, é fato. Isso é um fato, né, como o professor Partelli acabou de dizer para a gente. E aí, para nós, né, o que nos interessa hoje aqui, o nosso bate-papo é os efeitos dessa mudança, desse aquecimento que o professor acabou de falar para a gente na cafeicultura. A gente sabe da importância da cafeicultura para o Espírito Santo. É um produto para a economia do Espírito Santo extremamente importante. E como é que fica, Sara, a cafeicultura nesse clima? O nosso café conilão, robusta, o arábica, ele aguenta essa temperatura? Como é que pode ficar essa situação? O que a gente, além dessa questão de temperatura, esse aquecimento que a gente está observando no mundo, ele também altera o fluxo das chuvas, né? Então a gente tem chuvas acontecendo em momentos que a gente não tinha, né? Então esse ano mesmo a gente teve o inverno chuvoso, né? E aumento da intensidade, né, dos extremos. Então a intensidade de chuva, a intensidade de temperatura. Então a gente está tendo temperaturas mais baixas do que as usuais e temperaturas mais elevadas do que as que a gente tem observado naturalmente, né? Então o problema desse aquecimento global, ele é muito maior do que só a temperatura, né? E aí, como o café ele tem um ciclo fenológico que ele exige ali 2 anos, né, de controle ali, e todo o ciclo dele é dependente de fatores climáticos. Então esse ano mesmo, como a gente teve um inverno mais frio e um inverno chuvoso, a gente observa que a gente teve uma desregularização da abertura das flores, né? Então a gente tem material genético. Já impacta na produção. Exato, porque o café, como ele é autoincompatível, ele precisa de que os clones que estão ali plantados abram as flores juntos, né? Embora a gente tenha uma florada, né, que a gente chama ali uma florada que coincide, geralmente 70%, 60%, isso depende muito, mas essa florada é coincidente, mas tem as outras 30% de flores que não abrem juntas, né, muitas vezes. E esse ano a gente observou que isso aconteceu de uma forma mais intensa com alguns clones. A gente teve clones abrindo flores antes mesmo da colheita.
E como os outros clones não estavam, dificilmente eles vão ter fertilização e ele dificilmente vai ter produção desse material genético. Então já começa esse ponto. Além disso, a gente tem notado, né, um aquecimento logo após as chuvas. Então, geralmente em novembro, a gente tem um período de chuvas bastante intensas aqui no nosso estado, na região norte, né? E quando chega em dezembro, janeiro, fevereiro, vem um sol escaldante. E com isso vem o aquecimento, né? Então, a temperatura se eleva. A gente tem regiões aqui que a gente conseguiu registrar 40 graus, que é uma temperatura que excede muito a capacidade de praticamente quase todas as culturas, né, de produzirem de uma forma eficiente. Então, a gente tem observado perdas de produtividade e perdas de tamanho de grão, né? Então, os grãos estão ficando menores, aumento de grãos xoxos, ou seja, perda de rendimento, também tem acontecido com alguns clones, né? Então, é perceptível, né, nos últimos 3 anos, o impacto dessa mudança climática na cafeicultura. Ou seja, esse problema do clima, ele afeta desde lá a floração, pelo que você está falando, né, Sara, que essa chuva irregular, que aí acontece essa floração também irregular, e acontece também depois no momento da granação, é isso, professor? Ela impacta em 2 momentos, ela pode prejudicar aí nessas 2 circunstâncias, é isso? Olha só, ela pode acontecer em qualquer fase da planta, mas tem as fases mais críticas, né? Como relatado aí pela doutora Sara. Recentemente, o agricultor, ele até tem percebido menos estresse. Se a gente for voltar lá atrás, ou seja, nós tivemos aí um problema 2 anos atrás, se eu não me engano, foi com alta temperatura, que segundo aí os dados, as reportagens, nós falamos em algo em torno de 25% da produção que deixou de produzir em função dessa alta temperatura mencionada pela Sara, que aconteceu em novembro, dezembro, se eu não me engano, de 2023, que afetou a produção de 2024. Então foi um problema de alta temperatura, ondas de calor muito acima da média que o Brasil viveu. Mas também não muito distante, volto a dizer, todo o fenômeno climático ele é cíclico, nós tivemos uma grande seca. É só a gente voltar a 8 anos, né? 2014, 15, nós tivemos 16, uma né? seca severa já no segundo semestre, né? No verão, digamos assim, de 2014. Veja só, em 2014 nós produzimos quase 10 milhões de sacas de conilon. Aí veio esse estresse aí em 2014 que afetou a produção de 2015, que veio para 7,6 milhões de sacas, ou seja, em função dessa seca no segundo semestre de 2014. 2015 foi um ano para esquecer, né? Sim, catastrófico, choveu menos de 400 milímetros em vários lugares do norte do Espírito Santo. Então entrou janeiro sem chuva, fevereiro, um inverno que choveu um tiquinho, mas é pouco. Aí começou a virar o ano, não, de 2 de novembro não passa, né? Dia de finados, né? A tradição. E não choveu e virou dezembro, só foi chover em meados de janeiro de 2016. Então isso provocou morte aí, quem sabe, os agricultores tinham água, a água acabou, porque não aguentou esse tempo todo sem água. Tinham irrigação, mas não tinham água depois, né? Lógico, algumas regiões que tem aquífero, água subterrânea, beleza, mas algumas regiões, principalmente Jaguaré, Vila Valéria, Rio Bananal, São Gabriel, aquela região sofreu muito porque não tinha água. E aí nós tivemos uma produção de 2016 de 5 milhões de sacas. Metade daquilo que a gente poderia produzir. As lavouras rebrotaram, o café, a gente cansou de ver lavoura praticamente morta na parte superior. Essas lavouras foram recepadas e quase que milagrosamente voltaram, né? Ou seja, o café é um bicho difícil de morrer, resistente, né? E aí brotou, mas já brotou tarde, não deu café em 16, não deu café em 17. Então a produção de 2017 foi de menos de 6 milhões. Veja só, a seca de 14, 15 que afetou a produção de 15, 16, 17, 2018 ela chegou em torno de menos de 9 milhões e aí só foi recuperar plenamente em 2019. Com isso, o nosso cafeicultor, o nosso pesquisador, aprendemos muito, né? Então hoje a gente está mais preparado para uma seca. Mas se vier uma seca da magnitude daquela, com certeza muita gente vai ter problema, né? Porque realmente foi uma seca muito grande, as pessoas têm mais água hoje,
mas o nível tecnológico melhorou, as pessoas irrigam melhor, mas irrigam bastante. Antes era Muito. aspersão, mas hoje tiramos a aspersão, botamos o gotejamento, né, o sistema mais eficiente de água, mas continuamos usando muita água. Então, se vier uma seca muito drástica, vamos voltar a ter problema. Então é isso. Isso é as mudanças climáticas que deixam esses fenômenos, digamos assim, cíclicos, um ciclo um pouco mais curto e às vezes podendo ser mais intenso. Isso na chuva, principalmente quando a gente pensa em chuva em excesso. Chuva em excesso também é problema. A gente viu esse ano passado, problemas aí, né, em alguns municípios do sul do estado, principalmente, pelo excesso de chuva. Porque quanto maior a temperatura atmosférica, mais água eu tenho no sistema, na atmosfera. Então a chuva pode ter uma intensidade maior. Ou seja, Isso é professor, física, né? sim, ou seja, quando a gente fala de mudança climática, a gente não está falando só de temperatura alta, só de muito sol. Também pode vir muita chuva e também prejudicar os cultivares. Seca, muita chuva. A Tudo temperatura muito alta, né? Você falou de uma coisa que me ocorreu aqui, uma pergunta, professor. Você falando da irrigação, né? Que hoje a gente tem irrigação. Muita gente, depois justamente dessa estiagem de 2014, fez muitos reservatórios de água. Enfim, mas em tempos de mudanças climáticas, com a temperatura tão alta, a irrigação sozinha, ela resolve tudo? Não resolve tudo, né? Porque a irrigação é manter a água molhada, mas aí quando a gente pensa em temperatura, a gente fala da folha, principalmente, né? A folha está produzindo fotossíntese, lá tem enzimas, lá tem o processo da produção de carboidratos, então tudo isso é um processo metabólico que a planta tem. E que a alta temperatura Que atrapalha. afeta lá, por exemplo, a questão da abertura estomática, afeta a questão das enzimas, né? A rubisco, a peptase, né? Que fazem o processo metabólico da folha girar, né? Você tem ali a fase física, que é a absorção de luz, essa interfere pouco, que é a fase física da fotossíntese, que a gente chama. Né? E depois tem a fase bioquímica. A fase bioquímica depende de vários fatores. Água, substrato, né? CO2, né? Que é o substrato, nutriente, então isso tem que estar chegando bem. E aí quando eu tenho temperatura muito baixa ou temperatura muito alta, é um ser vivo, também sofre estresse igual a gente. Aí as enzimas, principalmente as enzimas, elas passam a não funcionar muito bem. E aí vai diminuir a produção, pode ter queima, pode ter um monte de processo, né? Exatamente. Ô, gente, a palavra isso seria... é uma forma bem resumida, né? Lógico que para explicar Sim, isso é um... sim. são A palavra aulas, seria né? equilíbrio, né, professora? O grande problema é quando você tem estresse combinado, né? Então, como a gente está comentando aqui, um dos estresses que a gente consegue mitigar é a questão da seca, né? Então, a gente consegue hoje ter irrigação e consegue ter, inclusive, barragens, reserva de água para conseguir suprir essa demanda, desde que não seja muito intensa, né? Como o professor ressaltou. Mas o grande problema é quando a gente tem a combinação dos estresses. Ou seja, quando você tem seca combinado com alta temperatura, aí o processo fica muito mais drástico, porque a planta ela utiliza a água que ela absorve na raiz para resfriar a parte aérea. Então, se você não tiver água, ela não consegue resfriar. E aí a temperatura dela aumenta muito mais, né? Então, esse é um grande problema. Quando a gente fala de temperatura, a gente tem que lembrar que a planta, o conforto térmico ideal para o metabolismo é cerca de 22 graus. Né? As enzimas, né? O funcionamento metabólico, né? Do que o Partelli comentou, ele ocorre de uma forma ideal com essa temperatura baixa, né? Então, dentro da planta, ela tenta minimizar esses extremos de temperatura, mas quando aumenta muito a temperatura e quando falta água, ela limita a capacidade dela de resfriar. E aí um ponto que é muito importante, e muitas vezes a gente não considera, é a questão da temperatura alta à noite. Porque à noite a planta ela não consegue fazer um processo dela básico, que é a fotossíntese. Então, à noite não tem o processo fotossintético, que é onde ela sintetiza carboidratos. Sim. Então, para que ela consiga sobreviver durante o período noturno, ela precisa quebrar os carboidratos que ela armazenou durante o dia.
Usar a reserva, né? Usa a reserva. Se ela tiver à noite com processo respiratório maior, respiração ela é a quebra dessas moléculas para gerar energia, né? E outras moléculas ali para manter metabolismo. Então, se ela tiver uma respiração muito elevada à noite devido ao aumento da temperatura noturna, ela vai usar as reservas que ela conseguiu sintetizar de dia e as reservas que ela tinha armazenado para manter fluxo de produção. Né? Então, esse é um ponto muito sério e a gente tem pouca capacidade de evitar os extremos térmicos. Né? Então, esse é um grande problema. Diferente da seca que a gente consegue Temperatura é complicado, resolver, mas a temperatura ela está muito ligada ao material genético. É como nós, né? Seres humanos tendem a ter diferenças em relação a como que a gente percebe, como que a gente sente os extremos climáticos. A planta é igual, né? Exatamente. Na verdade, então, gente, assim, essa questão da mudança climática tem duas realidades. Tem a seca, que a gente já falou que você pode até um certo tempo resolver com irrigação, e tem a questão da temperatura. Aí a gente vai para uma outra coisa, assim, o que a gente está falando aqui desde o começo é que essa é uma situação posta. A mudança climática está aí. O professor falou da questão de 1 grau a mais de temperatura. Como resolver isso? Tem como resolver? Olha, o que a gente pode... Existem tentativas de minimizar, né, os efeitos dos extremos térmicos. Um deles é a gente selecionar materiais genéticos que sejam mais tolerantes à temperatura. Então, isso é parte do estudo do professor Partelli, né, e de outros pesquisadores aqui no estado, que buscam materiais genéticos que sejam mais tolerantes a temperaturas altas e temperaturas baixas. Né? Esse é o primeiro ponto, é o genótipo, né, material genético. O segundo ponto é a gente utilizar estratégias. Existem alguns produtos que são comercializados hoje, eles são bioestimulantes. São produtos, geralmente fertilizantes orgânicos, que quando aplicados na planta, formam uma película, que são chamados de protetores solar. Né? Então, a gente tem, assim como nós temos acesso aos protetores solares físicos e químicos, né? Então, aquele que forma uma barreira é o físico e aquele que penetra e ativa sistemas de defesa é o químico, né? Então, também existem no mercado os compostos que podem ser aplicados na planta para aumentar a reflexão de luz ou reduzir ali os efeitos da temperatura elevada. Então, tem, sim, soluções, mas isso tudo tem limitações. Como o professor falou, no cenário mais otimista é aumento de 1 grau. Né? Tem cenários que prevêem aumentos até de 2 graus. E aí, em cenários como esse, a gente tem mais dificuldade de ter estratégias para minimizar esses efeitos climáticos. Entendi. Sara, quando você fala dessa questão do protetor, eu tinha até anotado aqui para te perguntar, porque, assim, como é que a gente está nisso? Já tem alguma coisa no mercado? Ou isso é só um estudo? Já tem alguma coisa que comprove os efeitos desse protetor? Isso, quando estiver no mercado, se ainda não está, vai ser uma coisa acessível a todos os produtores? Como é que está isso, assim? Olha, é uma tecnologia super acessível. Hoje a gente tem aqui no Espírito Santo, são cerca de 6 produtos comerciais que são comercializados como os protetores solar. Tá? Já testados, já no mercado mesmo. Já comercializados. Testados é uma palavra muito forte, né? Muitas vezes esses produtos eles são colocados no mercado, porque é uma tecnologia que se baseia em conhecimento científico, né? Como eu disse, em relação à reflexão de luz ou ativação de sistemas de defesa, mas que muitas vezes não foram validados em campo. Né? Então, isso, infelizmente, a gente tem esse problema. Existem produtos no mercado que são comercializados, mas que não foram comprovadamente validados, né? A gente não tem certeza se aquilo realmente é benefício. O preço entre eles varia muito, né? A gente tem uma comparação de R$300 a R$1.000 e tantos reais. Porque quando a gente considera, né, a dose por hectare de recomendação, né? Então, esse preço varia muito. Então, o que a gente, como pesquisador, está fazendo? A gente está pegando esses compostos comerciais e mais alguns compostos que a gente sabe que são importantes, mas que ainda não são produtos comerciais, e testando para desenvolver um plano de manejo para calor.
né? Então, a gente está fazendo bacana. esses testes e verificando. Em campo, né, Em professora? campo, porque é exatamente o que tem que ser feito, né? Se a ideia nossa é aplicar esses compostos no período de que a gente tem extremos aumentos de temperatura, que é dezembro, janeiro e fevereiro, né? De forma que a gente verifique a eficiência daqueles compostos no processo fotossintético, porque, como o professor mesmo ressaltou, o principal problema é na fotossíntese, né? Ou seja, a folha é o alvo principal de alterações devido a temperaturas elevadas. Então, a gente verifica se esses produtos, de fato, são eficientes para a fotossíntese e o reflexo na produção, né? Se ele vai realmente... Exato. Tanto em termos de produtividade, como em termos de qualidade do grão. Né? Então, a gente está fazendo esses testes. Que já é um outro problema também, né, professor? A gente falou do problema para a planta, para a folha, e a qualidade do grão também é outro. Pode afetar também. Veja só, né? Nós aí temos várias formas de tentar driblar aí os problemas do clima, né? Doutora Sala, né, professora, também colocou aí da questão de você ter um produto que vai melhorar, né, que vai dissipar o excesso de luz e vai ser bom e tal. Esse é um método, né? Mas tem vários outros, como ela também colocou, a planta. A planta é uma linha de trabalho importante de selecionar materiais mais tolerantes, né, aos estresses. Isso é feito, isso não é do dia para a noite, né? Isso demora. Isso, às vezes, a academia tem que conhecer fisiologia, bioquímica, né, melhoramento, genética, né? Para você ter ideia, essas alterações mudam muito de planta para planta, de condições climáticas adversas. Então, vou dar um exemplo para você. Nós fizemos um trabalho em parceria com a Universidade de Lisboa. O trabalho foi publicado, uma revista muito bacana, onde mostrou que quando eu tenho alta temperatura e, ao mesmo tempo, alto CO2, teoricamente a temperatura está aumentando no planeta porque tem mais CO2 na atmosfera, o efeito do dano é menor. Ou seja, é como se houvesse uma fertilização de carbono e a planta estressa menos. Ou seja, se você botar 42 graus de temperatura com 380 ppm de CO2 é uma coisa. Se você coloca 700, a planta sente menos e recupera mais depressa. Então a planta também tem uma capacidade fantástica de se adaptar às mudanças. E aí, lógico, é um processo de evolução. Tem planta mais, planta menos. E aí tem vários mecanismos, né? Moléculas antioxidativas, também tem a questão de ciclo da zeaxantina, tem um monte de coisa aí que não vale a pena, né? De ficar aqui mencionando, mas que a planta tem diferença. Então, uma das ações é a planta. Mas essa, às vezes, o produtor vai usar o que tem aí, o que está à disposição e tal. No mercado, né? Tá. E aí, tem outras duas frentes importantes. Uma delas é a mitigação. Eu sei que nós, no Espírito Santo, o produtor, ele é minúsculo quando a gente pensa em planeta, né? Sim. Mas eu acho que cada um pode fazer a parte dele. E eu acho que isso aí, o cafeicultor capixaba, o agricultor, tem feito isso até muito bem, porque hoje a gente produz 5, 6 vezes mais café numa área menor do que há 30 anos atrás. E muitas áreas de parambeira, que inclusive eu já cheguei a colher café nessas áreas ainda quando adolescente, hoje estão fixando carbono, através de recuperação de áreas degradadas. Então, de modo geral, as propriedades agrícolas, muitas delas estão até talvez com saldo positivo de carbono, ajudando a mitigar, né, as mudanças. Mas a gente é pequeno. E a gente percebeu que não adianta, que o negócio está aí, mesmo a gente mitigando um pouco, a gente continua usando o carro, né? A gasolina, CO2, então assim, a gente sabe que é um processo, uma mudança lenta, né, uma mudança lenta. Mas o que está em... O que a gente pode fazer é o que a gente costuma chamar também, né? Não é a gente, é a sociedade, de adaptação às mudanças climáticas. Essas adaptações, inclusive existe um plano de mudanças climáticas do Espírito Santo, inclusive a gente participa da equipe. E aí a gente tem que... O que a gente pode fazer? O que o Estado pode fazer? Quando eu falo Estado, é federal, estadual, municipal. O que o agricultor também pode fazer? E aí quando eu penso em adaptação às mudanças climáticas, eu tenho que pensar em atacar os problemas. Então quais são os problemas que podem surgir? Falta d'água. Então eu tenho que fazer o máximo para armazenar água. Barragem, não tem muita coisa, né? Mas eu também posso fazer o máximo para absorver a água quando cai,
para não deixar ela cair, E ir embora. provocar erosão, além de tudo, né? Então tem que segurar o efeito esponja. Quanto mais eu segurar através de manejo do solo, através de terraceamento, microterraceamento, ou seja, também são importantes para essa água ser retida na propriedade. Ou seja, professor, tem essa parte que a Sara falou, de fazer todas essas pesquisas, de desenvolver esses produtos, mas tem também aquilo que o produtor pode fazer Pode lá fazer, na roça, é lá isso no aí. terreno dele, Ele na pode comunidade melhorar. dele, pode fazer a parte dele. Pode fazer a parte dele. Ou seja, uma barragem pequena o produtor faz, uma barragem grande, opa, prefeitura, estado, município. Exato. Então, assim, mas não é só barragem, você também tem que fazer um trabalho de retenção dessa água. Terraços, microterraços. Uma coisa que eu costumo dizer que ainda o agricultor, lógico que a maioria faz certo, mas alguns ainda insistem em deixar a área totalmente limpa, aí vem a chuva, erosão. Então aquela erosão, além de levar nutrientes, também está deixando de armazenar água. Então, é uma questão de adaptação às mudanças. Depois, além da questão dos produtos, que eu acho importantíssimo, no momento Sim. certo, produto certo, eu também posso começar a trabalhar com árvores, arborização. Então, qual o índice certo de arborização? Tudo é muito novo. Qual a melhor árvore para plantar junto com o café? Então, a gente vê muita experiência de agricultores. No passado, o pessoal fez muito café com seringueira, Sim. café com cedro, mas o cedro não foi muito bem. Hoje a gente vê muitos casos aí de café com mogno africano. Então, assim, lógico, ninguém vai plantar o espaçamento de mogno pensando em produzir café. Mas, então, assim, eu acho que também vale a pena uma forma do agricultor também começar a plantar um pouco mais de árvore. Lógico, no meio da lavoura é complicado, mas nas linhas, nas áreas assim de divisa, assim, para deixar Sempre um tem um espaço, para né? deixar um ambiente um pouco mais fresco. Também é outra forma de você provocar adaptação aos problemas que estão aí, né? Então, é isso, é muita coisa. É um universo Mas às que a vezes gente está... um simples manejo da planta daninha já melhora a absorção de água e não só isso. Quando você tem uma camada de matéria orgânica, ou verde, ou morta que seja, e um solo limpo, sem nenhum cisquinho, a temperatura nesse solo, a pleno sol, efeito, né? também a temperatura é maior. A planta adulta, tudo bem, mas quando a planta é pequena, se você tem um solo melhor manejado, você tem menos estresse de temperatura para essa planta. Então, são práticas simples que também pode ajudar a ajudar a planta a vencer, né, a sofrer menos com os estresses. Entendi. Professor, você falou uma coisa interessante aí, e eu queria colocar, me veio essa dúvida, né? Você falou que a planta, o café, ele tem essa capacidade de se adaptar. Isso é para os dois, para o arábica e para o conilon? Como é que é isso? Ou um é mais que o outro, tem mais ou menos essa capacidade de adaptação? São capacidades diferentes, em processo de onde eles evoluíram, né? Ou seja, o coffea canephora, uma região mais quente, então ele acabou ao longo do tempo se adaptando melhor às condições climáticas de alta temperatura. Por sua vez, quando é muito frio, ele não criou mecanismos para tolerância ao frio. Então, você tem diferença. Mas o princípio fotossintético ali, maquinaria fotossintética, um palavrão aí, os fisiologistas vão me crucificar depois, mas para deixar mais fácil para o ouvinte, ou seja, o princípio da planta às vezes é o mesmo, só que o seu foco às vezes é diferente. Ou seja, o princípio de você criar moléculas antioxidativas, né? Aliás, às vezes as duas espécies têm, só que às vezes atua de forma diferente. E aí eu acho que a Sara, que até deve dar aula disso daí, né? Pode até complementar e... Lógico, eu sei que se ela falar muito cientificamente, as pessoas não vão entender, né? Mas né, não é muito simples falar de... Não é muito simples falar de fisiologia e bioquímica falando aqui, né? Em pouco tempo, de forma rápida, né? É de uma forma que o produtor entenda também, né? Essa questão. Para você, assim, uma coisa que quando a gente fala de temperatura, uma coisa que a gente tem que estar sempre pensando é que a planta, ela tem todos os animais também, a gente tem, nas células, a gente tem membranas, né? Então, dentro das células e fora das células são sistemas de membrana. E membrana, basicamente, são lipídios, né? E lipídio é manteiga, né? Então, você imagina o que acontece com a manteiga quando você coloca ela na geladeira.
Ela fica mais rígida. Quando você tira ela, coloca ela no tempo, e se Fica tiver um líquida, dia né, praticamente. muito quente, né, você tem a manteiga líquida. Então, é isso que acontece com as Fluidez, células. né? Sim. Fluidez membranar. Exato. Então, o que acontece com as células? As células, elas ficam com as membranas mais fluidas ou mais rígidas. E isso atrapalha todos os processos que são regulados ali. E afeta principalmente a fotossíntese e a respiração, que são processos que dependem de uma estrutura de membrana funcional, né? E isso faz com que a planta ela comece a ter uma série de problemas oxidativos que começam a ocorrer porque vão vazando moléculas oxidativas, né? E aí aumenta o estresse oxidativo e com isso exige que a planta tenha sistemas de defesa dessas moléculas oxidativas eficiente. E essa capacidade antioxidante ela varia genótipo para genótipo. De Né? espécie para espécie. Até mesmo essa No capacidade... caso do conilon e do arábica, não é isso, Exato. professor? Até mesmo essa capacidade de alterar os lipídios da membrana. Então, assim, vamos dizer assim, fazer uma membrana mais igual a uma manteiga ou uma membrana mais igual a um óleo, né? Isso varia de cada espécie e isso tem uma adaptação ao longo da temperatura. Digamos, se uma folha foi desenvolvida numa temperatura mais alta, ela vai desenvolver mecanismos adaptativos para tolerar aquela temperatura alta. Se a folha foi desenvolvida em uma temperatura mais baixa, isso vai acontecer em relação a baixa temperatura, né? Então, ela tem essa capacidade. Embora essa capacidade seja limitada, né? E é importante que a gente tenha variabilidade genética para selecionar indivíduos que sejam mais adaptados a regiões específicas. Existem alguns materiais, como o Partelli falou, né, em questão de dentro do Coffea canephora, que ele é mais plástico, ou seja, ele tem uma capacidade de se ajustar a várias condições, e outros que são menos plásticos, ou seja, são menos fáceis de adaptar em regiões distintas, né? Entendi. A Sara me fez lembrar aqui, um dos trabalhos que eu fiz lá em Portugal, parte do meu doutorado, foi justamente avaliar 2 materiais de conilon e 3 de arábica em condições de baixa temperatura na época. E aí, além de outras coisas que a planta tem como mecanismo, um deles foi justamente associado à questão da fluidez da membrana. E eu lembro que pra você ter ideia como é que a coisa é complexa, né? Na época eu tirei o cloroplasto da folha, processo laboratorial, separei as classes lipídicas do cloroplasto, com 6, 7, 8 classes lipídicas, e identifiquei os ácidos graxos dentro de cada classe lipídica para discutir que alguns clones digamos assim, mantinha a qualidade melhor dessa manteiga, ou seja, não ficava tão rígida para ter rachamento, mas também não ficava tão líquida para também ter descontrole de troca de fluxo, né? E aí você fala, bacana, o que isso se viu? Tá, de princípio é fronteira do conhecimento, mas de princípio hoje com a evolução da molecular, da engenharia genética, você pode identificar os genes que estão relacionados a essas tolerâncias, são N tolerâncias, como eu disse, tem antioxidativo, tem a questão do ciclo da zeaxantina, que eu considero muito bacana. Você pode tentar identificar os genes e a médio e longo prazo tentar até mesmo, quem sabe, desenvolver plantas que sejam mais adaptadas, mais tolerantes a essas adversidades. A essa nova realidade, digamos. Mas é um caminho, isso é fronteira de conhecimento, é pesquisa, né? E é um processo de evolução que as instituições de pesquisa, academia, todo mundo trabalhando junto. E aí é lógico, também precisa de recursos financeiros, né? Que seja do Estado, da iniciativa privada, para a gente trazer conhecimento. Quanto mais conhecimento, gera resultado científico, gera conhecimento, gera produto tecnológico e que, né, faz com que o agricultor, além de fazer aquilo que ele pode fazer, mas também receber, né, das instituições também um produto mais resistente, com mais qualidade. A gente já estamos nos encaminhando para o final do nosso programa, do nosso videocast, e eu gostaria de entender 2 pontos com vocês. Primeiro, a questão do impacto, né, em um pior cenário do que pode acontecer. E o que a gente tem de novidades, né, que vocês podem contar
sobre essa coisa de pesquisa em termos de novos genótipos, novos clones, de plantas tolerantes a essa questão, essa realidade. Vamos falar primeiro da questão dos impactos, Sara. Olha, os impactos, eles são evidentes, né? Então, a gente já sabe que... e eles são imprevisíveis, a gente pode dizer dessa forma, porque como essas mudanças climáticas, elas alteram a frequência dos eventos, né, e a intensidade dos eventos climáticos, a gente vai ter situações que podem impactar mais ou menos a produção. Então, o impacto vai depender de quando, no ciclo fenológico da cultura, esses eventos climáticos acontecerem. Tá? Então, você pode ter perdas de produtividade, perdas de qualidade de grãos, né? Então, redução de rendimento, redução de tamanho de grãos, né? De qualidade. De qualidade de bebida, né? A gente já tem estudos que comprovam que quando a gente tem um microclima mais favorável, que muitas vezes é conseguido com os consórcios, que o professor ressaltou, a gente melhora a qualidade da bebida. Né? E isso já é comprovado há muito tempo no Arábica e no Conilon, né, o Robusta, a gente já tem isso também comprovado recentemente. Né? Então, também ocorre perda de qualidade. Eu posso dizer que os eventos climáticos que a gente está observando, eles vieram para ficar na agricultura. Tá? Mas é importante aquilo que o professor coloca, que a gente não pode só pensar em termos de proteção ou em termos de genótipo. O agricultor ele precisa fazer um ajuste fino na nutrição das plantas, porque uma planta que não foi bem nutrida, ela vai ter menor capacidade de tolerar qualquer estresse climático. Sim, de se adaptar a esse... Exato. Então, se ela não tiver micronutrientes específicos, ela não consegue ativar as enzimas antioxidantes, para você ter uma ideia. Né? Então, todo aquele balanço nutricional de macro e micronutrientes, análise de solo, de folha, precisa ser realizado de forma eficiente. O manejo da água, utilizando técnicas para definir a quantidade que deve ser irrigado, também deve ser feito, preservar o solo. Né? Então, existe uma série de estratégias que o agricultor deve intensificar para conseguir manter a produção com menor perdas, né? Sim. Porque não tem como voltar atrás no que está posto aí do clima, não, né? Então, agora é olhar para frente. Dificilmente a gente consegue hoje ter uma agricultura livre de eventos extremos, né? A gente precisa agora desenvolver estratégias para mitigar e otimizar as estratégias que já existem para a gente cultivar uma planta mais saudável. Entendi. E novidades, professor? Olha só, quando a gente faz ensaio de competição, né, num campo onde testa vários clones em ambientes diferentes, de uma certa forma, a gente acaba avaliando a tolerância dessas plantas a essas condições. Né? Para a gente não ficar, às vezes, medindo, mas mede no final o que é mais importante, que é a produção. Né? Então, o ensaio de competição, que o Incapé já fez diversos aí ao longo do tempo e continua fazendo. Os colegas da Embrapa também estão fazendo. Então, assim, é muita gente. Então, é muita gente fazendo. Aliás, é até pouca gente comparada à equipe do Arábica. Né? Então, poderíamos ter mais gente fazendo ainda. E aí, é lógico, se nós já somos poucos, aquilo que cada um faz, soma-se. Então, ajuda, né? Ajuda. Mas, ou seja, a UFES lança uma cultivar, é mais uma oportunidade que o cafeicultor, a Embrapa lança, o Incapé lança, ou seja, o agricultor também lança cultivar, existe essa possibilidade. Então, assim, o que a gente tem de ensaio de competição aí, né? A gente já tem alguns concluídos, a gente tem 7 cultivares registrados de café, algumas já estão em desuso, né? Porque cada ano vai surgindo coisa melhor. Né? Ninguém praticamente planta os clones de 30 anos atrás, né? Vai surgindo coisa melhor. Eu quero agradecer a Sara, quero agradecer ao Partelli, né, que toparam vir aqui bater esse papo com a gente, tirar esse monte de dúvida que a gente tem. Eu tenho certeza que a gente continuaria aqui conversando, sei lá, por mais o dobro desse tempo que a gente ficou, porque assim, o assunto é mais do que atual, é mais do que importante discutir e aprender e entender como lidar. E como o professor disse, isso não é um problema da academia, gente. Isso não é um problema dos pesquisadores. Isso é uma situação posta que os produtores têm que entender o seu papel e dar a sua contribuição. Então, assim, a gente vai encerrando por aqui, deixando
agradecendo, né, a todos que estão nos acompanhando e deixando esse recado, né, que cada um faça essa reflexão, cada produtor aí faça essa reflexão de qual o seu papel. Muito obrigada pela audiência de vocês, muito obrigada, Sara, muito obrigada, Partelli, e até o próximo Momento Agro.